O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam reveladas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações e todos percebam que são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas da misericórdia, quarto domingo da Quaresma. O tempo passa, avança, e nós continuamos nessa caminhada penosa, dura, difícil. E por isso precisamos orar muito, muito. Precisamos nos manter vigilantes, porque se abate sobre nós uma tragédia nunca antes vista. As leituras de hoje, como sempre, nos ajudarão a ver as coisas, os acontecimentos, segundo as orientações de Deus. Como é bom ouvir a palavra. A comunidade eucarística, aquela que se reúne em torno do altar e que diz com convicção de fé: Ele está no meio de nós, é a comunidade da escuta, da partilha da palavra. E brota no coração dos fiéis esse desejo de viver a palavra, de praticá-la. Na primeira leitura do livro das Crônicas, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades a Deus. Preste bem atenção. Sacerdotes, as autoridades judaicas, todo o povo, todos multiplicavam suas infidelidades a Deus. Imitavam as práticas abomináveis do paganismo. Profanavam o sagrado templo. Como essas palavras são atualizadas? Como a palavra de Deus chega aos nossos dias com a força da verdade. Quantas infidelidades hoje. Por sacerdotes, pelas autoridades
pelo povo. Ora, o Senhor Deus dirigia-lhes, porém, frequentemente a palavra, por meio de seus mensageiros, os profetas. O Senhor insiste para que o povo se converta. O Senhor tinha compaixão de seu povo. É o versículo 15 do texto que ouvimos, o capítulo 14 do livro das Crônicas. Deus é sempre assim, bondade. Percebe-se com clareza a paciência, a compaixão de Deus para com o seu povo. Mas olhemos para o mundo e perceberemos que o que aconteceu naquele tempo continua a acontecer hoje de forma mais violenta ainda. Infidelidades, práticas abomináveis. Mas Deus insiste. Deus não quer que ninguém se perca. Mas, porque zombavam de Deus, como zombam hoje, o Senhor parece deixar seu povo aos seus próprios caprichos. E tudo escureceu. O que aconteceu? O povo caiu na miséria. Outras vezes, o povo cai em grandes enfermidades. O povo agora é escravizado, dominado por um povo estranho. Nabucodonosor vem com seu exército, cerca Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade e leva todo o povo escravizado, acorrentado, humilhado para a Babilônia. Cabe a pergunta: por que estas coisas aconteceram e acontecem? Escutem-me, não é Deus quem as quer. Elas são resultantes do pecado, das infidelidades, preste atenção, pois a infidelidade a Deus gera consequências desastrosas. As doenças, essa pandemia, a morte não vem de Deus. Sabemos muito bem. Lembremos-nos, porém, que colhemos aquilo que plantamos. Ah, meus queridos irmãos, assim cumpriu a palavra do profeta Jeremias, que advertia o povo: ai de vós, que vos levantais contra Deus, virão dias em que sereis dominados. E assim aconteceu. Queridos irmãos, o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda misericórdia, de toda consolação, se compadece do seu povo. Porque junto aos rios da Babilônia foi o salmo. O povo chorava agora. E chorava com saudade de sua terra, com saudade do templo que eles tinham profanado. Saudades de Deus é o que nós devemos ter. Saudades do templo, hoje vazio. Mas não está vazio por causa da pandemia, não. Já estava vazio antes. Uma tarde de domingo, eu estava em Colônia, a belíssima cidade alemã. Eu precisava participar da missa.
Não posso passar um domingo, um dia sem estar com o meu Senhor. Preciso, tenho necessidade. Reconheço-me então um pecador e sei que é no altar, é com Ele que eu encontro respostas para todas as minhas indagações. Força para me manter em pé. É no altar que eu sinto a ternura do seu coração, perdoando-me e chamando-me à santidade. Então, eu me dirigi àquela belíssima catedral. De repente, colocaram nas entradas as placas, proibida a entrada de turistas, porque ia haver a missa. Missa dominical. 4 horas da tarde. Eu contei naquela imensa catedral. Isso faz mais de 10 anos. 22 pessoas. O cardeal, 2 bispos auxiliares, 3 padres, os acólitos. Onde estava o povo? Pensemos, reflitamos. Quando a gente se afasta de Deus, mais cedo ou mais tarde, a gente vai chorar, como o povo chorava nos rios da Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos seus salgueiros por ali, pendurávamos nossas harpas. Não havia mais o culto. Não havia mais a alegria de ser de Deus. Mas tudo aquilo, toda aquela tragédia aconteceu por causa das infidelidades dos sacerdotes, das autoridades e de todo o povo. É o versículo 14 do capítulo 36 do livro das Crônicas, primeira leitura de hoje. Ah, como precisamos ter saudade de Deus, como precisamos voltar a Ele, e como está escrito, Ele se apressará em socorrer-nos. Hoje um filho muito querido, o André Moreira, ele me dizia por telefone: padre, um amigo meu me disse que se todo mundo se ajoelhasse, essa pandemia se acabaria muito rapidamente. Eu creio, meu filho, tenho absoluta certeza, mas preciso dizer-lhe: onde está o povo? Onde estão as autoridades desse país? Procuram a Deus? Respondam-me. As infidelidades, a profanação do que é sagrado, continuam acontecendo em larga escala em todos os setores da sociedade brasileira e em todas as partes do mundo. A palavra se cumpre. E eu creio na palavra. Ela ilumina a nossa realidade. Aponta-nos o que devemos fazer e como devemos superar crises e como podemos ser felizes. Mas eu quero repetir. A infidelidade a Deus e as práticas abomináveis dos pagãos, para você não pensar que é o Padre Adilson que está dizendo, é o versículo 14 da primeira leitura de hoje. Levaram Israel à triste experiência da deportação para a Babilônia. E o povo fez penitência. O povo chegou a dizer, através do salmista, que se colhe a minha língua e se prenda no céu da boca, se eu de ti, Senhor, me esquecer. Não te esquecerei jamais.
Quero voltar a Ti, porque reconhecemos nosso pecado. O que aconteceu? A mão poderosa de Deus fez surgir Ciro. O Senhor Deus do céu deu-nos, através dele, rei da Pérsia, a liberdade. E o povo voltou à sua terra. E o templo se encheu. E o perfume do incenso do louvor voltou ao culto divino. Por isso, na segunda leitura da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz com tanta clareza: Deus é rico em misericórdia. Essa palavra é para todos quantos me acompanham, mas de modo especial quero partilhar essa preciosidade da segunda leitura com os filhos e filhas da misericórdia. Porque a nós o Senhor nos chamou para viver e levar para o mundo a sua misericórdia. Somos tão pequenos, uma comunidade de vida e dezenas de comunidades de aliança, grupos de oração. Deus é rico em misericórdia, saibam todos. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida em Jesus Cristo. O mundo parece estar agonizante. Por causa do pecado, eu preciso dizer isso. Estranho que não se diga isso nas igrejas, que não se pregue com audácia apostólica a palavra na integridade do seu conteúdo revelado pelo Espírito e dado à igreja como preciosa dádiva que a ela e só a ela foi dada a revelação para que ela seja como deve ser, guardiã dessa palavra e não a prostitua, seja propagadora da palavra. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. Lembro-me do memorável documento do episcopado latino-americano em Puebla, quando na presença do Santo Padre, o Papa, a igreja toda reunida ali no México, disse: não desça sobre nós outra luz que não seja a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não é que existem pessoas querendo trazer outra luz? Outras verdades? Sabedorias puramente humanas, ideologias? Não desça sobre nós outra luz que não seja a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem se manter fiel em tempos tão difíceis será salvo. É palavra dele. Eu quero a salvação. Por isso quero me manter fiel a Ele e não aos homens. Só a Ele. E a sagrada doutrina dele, confiada à sua igreja. É por graça que vós sois salvos. É pela graça do Senhor Jesus que somos salvos. Pois Deus ressuscitou seu Filho Jesus, para que nele todo aquele que crê tenha vida e a tenha em abundância. É o Evangelho de hoje. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem dos homens, mas é dom de Deus. Como é a palavra clareia, como não deixa dúvidas. Pois é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem dos homens, não vem de vós, é dom de Deus. Eu me lembro que numa reunião
pastoral, muita gente. Estava dirigindo os trabalhos um colega padre, teólogo, famoso nesse país. E ele chegou ao absurdo de dizer, em tom assim, agressivo: quem disse que Jesus queria ser crucificado? Não, ele não queria morrer numa cruz. Foram os poderosos, os ricos, que o crucificaram, como continuam crucificando hoje nos pobres, nos humildes. Quem estava lá sabe que eu disse lá atrás: padre, o que o senhor está dizendo é uma heresia. A palavra diz o contrário. A minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente. Foi pelo dom do amor dele que fomos salvos. Falsas doutrinas, heresias. E as heresias sempre existiram como ameaças à igreja. Mas o mais grave pecado que nos ameaça hoje não são as heresias, porque estas vêm de fora. Nas ideologias dos homens, o que mais nos ameaça é a apostasia. E para quem não sabe, a apostasia é quando um católico nega a doutrina que recebeu e na qual foi batizado. Se a heresia vem de fora, a apostasia acontece dentro da igreja. Quem permanecer firme e fiel será salvo. Deus, diz Paulo, vos deu a graça por seu Filho. E nós dizemos: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o seu sacrifício redentor, pelo qual fomos reintegrados à vida. Fomos justificados, não por nossas obras, por nosso conhecimento, mas pelo sangue precioso dele. É Quaresma. Deveria ter tempo de se ensinar essas coisas, para que o povo se converta pela penitência, pelo jejum, pela oração. Pois só pela conversão, isto é, quando alguém se dispõe a ajustar-se à vontade de Deus, a configurar-se com o seu Filho na cruz e participar do seu sacrifício redentor, este é o único caminho pelo qual chegaremos à vida eterna. Essa justificação não vem das obras, para que ninguém se orgulhe de si mesmo. Bonito, né? Quanta gente se orgulhando. Quantos padres cantores, meu Deus, vocês não observam? Ávidos de vaidades humanas, parecem artistas que fazem de Jesus o palco quando eles sapateiam. Aparecem eles, mas não comunicam Jesus, o Cordeiro de Deus, o crucificado, o bom pastor, nosso amado, amabilíssimo mestre, a quem devemos imitar, escutando sua palavra. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, seja o menor. Nós fomos recriados em Jesus para praticarmos a sua palavra. E aí, Nicodemos, que era um doutor da lei, mas amigo de Jesus, e este foi fiel. Se lembra da paixão? Quem vai sepultar Jesus? Nicodemos tinha desejo de ouvir Jesus. Ia às escondidas, porque era mestre da lei. Porque seus companheiros do Sinédrio, do grande conselho judaico, não admitiriam jamais que ele
se tornasse discípulo de um andarilho, de um pregador qualquer para eles. Mas Nicodemos reconhecia Jesus, a divindade. São bonitos os ensinamentos de Nicodemos. Inclusive, pós-ressurreição, quando adverte os judeus dizendo, no conselho, no grande conselho deles, prestai atenção, não deveis vos levantar contra Deus, pois este movimento que agora acontece, se ele vem dos homens, se acabará. Mas se é de Deus, vós não podereis destruí-lo. Que coisa linda, né? Uma mensagem explícita sobre a igreja nascente. Jesus diz a Nicodemos, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, para quem não sabe, volto a dizer, a palavra é muito atualizada. O povo estava morrendo em milhares. Havia no deserto uma tragédia, as serpentes venenosas. E o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, imagem, pusesse na ponta de uma vara e levantasse diante do povo. E que o povo contemplasse e se voltasse para Deus por aquele instrumento, a imagem. E todos foram salvos. Assim também, diz Jesus, o Filho do Homem será levantado, fala-lhe da cruz. Oh, Santa Cruz, bendita cruz, da qual pendeu a salvação do mundo inteiro. Para que todos os que nele creem, tenham uma vida eterna. Contemplar a cruz, meditar a lição do crucificado. Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, ele escreve assim, e todos os livros que eu li, o mais belo, o mais perfeito, é o livro da cruz. E Santa Paula Fratinete diz, olhai, vede e estudai muitas vezes a lição da cruz. Pois Deus amou tanto o mundo, diz João. Deus amou tão apaixonadamente o mundo que enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Observe, preste atenção. Talvez seja para você esse primeiro dia. A palavra vai lhe chegar pela primeira vez na força libertadora dela. Quem nele crer não será condenado, pois Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas quem não crê, repito, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus, Jesus nosso Senhor. Ora, o julgamento será este. A luz veio ao mundo. A luz és tu, Jesus. Mas os homens preferiram as trevas. Os homens continuam preferindo as trevas. Ou a gente não tem capacidade de entender, de perceber, olhando, vendo a sociedade em que vivemos. Escrava das paixões desordenadas do sexo, da idolatria do poder, do prestígio, do dinheiro. Oh, gente, só não vê quem não quer ver. Os homens continuam preferindo as trevas. E as consequências, de diferentes modos, vêm por causa do pecado. E por que preferem as trevas e não a luz? Jesus diz, porque suas obras são más. E quem pratica
a maldade, não quer que suas obras sejam reveladas. Portanto, não se aproxima da luz. Não quer saber de Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus, pelo seu Espírito, animando a vida da igreja, clamando por conversão, para que o seu reino aconteça nas formas concretas de uma sociedade nova, justa e igualitária para todos. Mas, quem age conforme a verdade, gosta de se aproximar da luz. Tem prazer de estar diante do Senhor. Procura-o noite e dia. Procura-o em oração em casa, no trabalho. Não se envergonha de dizer que é cristão. Não se envergonha de andar com um terço. Não se envergonha de proclamar o nome de Jesus no trabalho, na sociedade e, sobretudo, em casa, orando com sua família. Meus queridos irmãos, pela graça de Deus e pela ciência, que é um dom que dele procede, ninguém é sábio por si mesmo, viu? A tua inteligência, você não a comprou. Deus te deu inteligência, razão. A ciência é dom de Deus. Como é belo perceber o Senhor socorrendo o seu povo, a humanidade, pela ciência. No começo da pandemia, há um ano atrás, os próprios cientistas disseram, vocês se lembram, e a Organização Mundial da Saúde proclamou pelo seu presidente que seriam necessários mais ou menos 3 a 4 anos para que se produzissem as vacinas. As vacinas estão sendo aplicadas. Muitos países já aplicaram mais da metade da sua população. Passada essa pandemia, vai passar. Que o Senhor ilumine nossos governantes, esse país, para que cessem essas brigas político-partidárias, que se deixe de falar em nome de pessoas e se fale no nome de Deus, no clamor do povo. Chega de hipocrisia. Chega de querer aparecer em cima do sofrimento e das lágrimas de tantos brasileiros. Nessa semana, falou-se mais sobre um ex-presidente do que os fatos que dilaceram a nação. Queremos Deus em primeiro lugar. Queremos Deus para o Brasil em primeiro lugar. Que Ele ilumine as autoridades, para que as irresponsabilidades dos que estão no comando dessa nação sejam corrigidas. Sonho e peço todo dia que cada brasileiro, pela fé, queira fazer e participar do grande mutirão nacional. Todo o povo, todas as autoridades, todos nós unidos, venceríamos esse coronavírus muito rapidamente. Repito, estou cansado de ver pela televisão essas intermináveis brigas político-partidárias. Quem se aproxima da luz deseja tê-la para si e para os outros. É a palavra de Deus. Para que as obras de Deus se manifestem. Que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Meus queridos, amados e amadas, talvez tenha sido um sermão longo demais, mas eu o fiz como sempre o faço, desejando ardentemente comunicar a cada pessoa a boa nova de Jesus,
apresentá-lo a quem não crê como Deus único e eterno. Oh, não tenho palavras para dizer quem é Jesus para mim. Pois tudo quanto foi escrito a respeito dele não é nada, porque ele é infinito amor, um homem igual a nós, mas plenamente Deus, pois o Verbo se fez carne para fazer-nos participantes de sua glória e de sua divindade. E por amor, e só por amor, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Não desça sobre nós, nem venham nos apresentar outra luz, que não seja a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, na integridade da palavra, como Ele a viveu e como Ele a comunicou a todos nós, pela doutrina da igreja. Vamos continuar a Santa Missa, fazendo agora esse gesto lindo. E como seria bom que cada um, ao fazê-lo, sempre tomasse consciência das palavras que está a pronunciar. É um testemunho pessoal. O credo não é uma oração coletiva. Nós a fazemos na Assembleia, mas é cada um que se coloca diante de Deus, olhando para o seu altar, que diz com convicção: